Olá, irmãos! Olha, eu aqui mais uma vez para compartilhar um pouquinho com vocês do que o Senhor tem feito em mim. E o título deste jardim secreto de hoje é Eu era cego e agora eu vejo. Eu escolhi o capítulo 9 de João para nós compartilharmos um pouquinho nessa quarta-feira, porque é um capítulo que eu me identifico muito. Eu acho esse capítulo riquíssimo. Daria para nós extrairmos muitas coisas deste capítulo, mas hoje nós vamos nos deter a este trecho, né? Onde esse cego, essa frase não é minha, essa frase é dele. Ele quem disse, eu era cego e agora eu vejo. E eu me identifico com essa passagem, porque eu também era cega e hoje eu tenho enxergado coisas especiais do Senhor. E este cego, é interessante demais a história dele, porque ele não clamou por cura. Jesus estava passando e o viu. E os seus discípulos perguntaram a Jesus, Mestre, quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse assim? E o Senhor responde, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi feito assim para que nele se manifestem as obras de Deus. E a passagem nos conta que Jesus cuspiu no chão, fez lodo, passou nos olhos daquele cego e disse a ele, vai e lava-te no tanque de Siloé. E o cego obedeceu, foi, lavou-se no tanque de Siloé e voltou enxergando. E os vizinhos e todas as pessoas que viram, conheciam aquele cego, diziam, parece que é este mesmo, aquele cego? Parece-se com ele? E ele dizia, sou eu mesmo. E eles lhe disseram, no capítulo 9, versículo 10, como se te abriram os olhos? E ele responde, e disse, o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e vi. O que eu acho interessante dessa passagem é que os olhos desse cego, eles foram abertos duas vezes. Primeiramente, os olhos físicos dele. Ele era cego de nascença e Jesus passou lodo nos olhos dele, ele se lavou e voltou enxergando. Mas os olhos do coração deste cego ainda estavam fechados. Quando perguntaram a ele quem foi que o havia curado, ele falou, o homem chamado Jesus. Ele fez lodo, passou em meus olhos e eu passei a enxergar depois que eu me lavei no tanque de Siloé. E eu me identifico com esse cego porque eu enxerguei Jesus, eu entreguei a minha vida a Ele e eu caminhava com o Senhor, mas os meus olhos espirituais ainda estavam fechados acerca de muitas coisas, de muitas riquezas que o Senhor tem para a minha vida, tem para a nossa vida. E um dia eu tive que reconhecer que eu não estava enxergando direito, que a minha visão estava embaçada e os meus olhos foram abertos e o nosso tutor, o Espírito Santo, começou a revelar coisas preciosas no meu coração. Este cego, ele foi interrogado duas vezes para saber a respeito de Jesus, queriam saber como tinha sido aquela cura, porque aqueles homens perseguiam a Cristo. E aquele cego, ele se encontrou com Jesus depois da cura. E no capítulo 9, no versículo 35, diz assim, porque aquele cego ele havia sido expulso da sinagoga e Jesus disse a ele, Jesus ouviu que o tinham expulsado e encontrando-o disse-lhe, crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse, tu já o tens visto, é aquele que fala contigo. E ele disse, creio, Senhor, e o adorou. E então, essa passagem nos relata que os olhos deste cego foram abertos duas vezes. Ele tinha enxergado a Cristo, mas ele ainda não via que aquele era o Salvador, que aquele não era um Deus irado com ele, mas era um Pai amoroso, alguém amoroso que poderia acolhê-lo.
E este é o nosso Senhor. Na passagem seguinte, em João 10 diz que Ele é o nosso bom pastor, Ele é a porta, e quando passamos por Ele, nós temos acesso a tudo, acesso à vida eterna. Este é o nosso Deus. Que os seus olhos espirituais sejam abertos, que você possa enxergar a Cristo como realmente Ele é, que você possa entrar na despensa dEle e poder tomar posse das bênçãos preciosas que Ele já garantiu para você e que você tenha uma vida plena aos pés dEle, na presença dEle, descobrindo este amor que nos envolve, sendo afagado por Ele nos momentos de dor. É necessário que clamemos para que os nossos olhos espirituais sejam abertos, que você não conheça somente um Jesus histórico, um Deus irado, mas que você tenha os seus olhos abertos para que você enxergue a Deus como seu Abba, como seu paizinho, aquele que te abraça, que está contigo em todos os momentos, que você comece a enxergar a Cristo como seu Salvador, aquele que levou as suas enfermidades naquela cruz, que está ali do teu lado, intercedendo, sentado à destra de Deus, intercedendo por nós, os santos, e que você permita que o tutor, o Espírito Santo de Deus, venha revelar coisas preciosas no seu coração. A palavra também nos diz que ninguém mais ensinará um ao outro, mas o próprio Espírito revelará nos nossos corações acerca do Senhor, os mistérios de Deus, e que o Senhor Ele possa manifestar toda a glória dele na tua vida e que os seus olhos sejam abertos para que você enxergue quem Deus é e quem você é em Deus, para que você possa desfrutar de tudo que foi garantido, conquistado para você na cruz do Calvário. Hoje eu posso dizer que eu era cega e hoje enxergo. E não só enxergo, mas tenho desfrutado de todas as bênçãos especiais do Senhor para mim. E creio que numa outra oportunidade vou poder também estar compartilhando com todos vocês, porque é isso que Cristo traz. Quando Ele tira dos nossos olhos a cegueira, quando Ele tira do nosso coração aquela cegueira espiritual e nós passamos a enxergá-lo, nós nos apossamos de tudo que Ele tem para nós. Aquele cego ganhou vida nova. Agora ele podia enxergar. Alguém que tinha nascido naquela situação, teve a sua condição completamente mudada, o cenário de sua vida totalmente transformado, e ele pôde ter uma vida nova. E o Senhor, Ele tem vida nova para cada um de nós, vida nova, recheada de abundância, recheada de alegrias. O Senhor é contigo e que você possa enxergar todo o bem dele sobre a sua vida. Amém? Que vocês possam ficar na graça e na paz do Senhor Jesus. Um grande beijo para todos vocês.